Paizinho, mais uma vez estamos diante de Ti. Somos gratos a Ti, ó Pai, por esta reunião que o Senhor permite à Tua igreja estar aqui para cultuar a Ti. Obrigado, ó Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. E eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito fale, Senhor, aos nossos corações. Que, ó Deus, no abrir dos meus lábios, ó Pai, não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito, ó Pai, ministrando através da Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, que cada coração esteja aqui como uma terra fértil, pronta a receber a preciosa semente que é a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 45 ao versículo 51. Mateus 24, 45 a 51. Amém? Todos acharam aí? Muito bem, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Amém? Eu começo a meditação da palavra de Deus nessa noite. Como sempre, eu gosto de começar com perguntas. E a primeira pergunta que eu faço a todos nós é o seguinte: irmãos, que tipo de servo nós temos sido diante do Senhor? Nós temos sido um servo fiel e prudente? Ou nós temos sido um servo infiel e mau? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de servo nós estamos sendo diante do Senhor? Essa parábola do servo, Jesus estava ali junto com os seus discípulos, e ele estava falando a respeito da sua volta, e falando a respeito do juízo final. Os discípulos perguntaram a Jesus quando seria os acontecimentos a respeito da volta, e Jesus estava ali ministrando, e chegou neste momento, ele contou essa parábola, falando a respeito do servo prudente e o servo infiel. O servo prudente aqui, o servo bom, é aquele que estava aguardando, ou é aquele que está aguardando a volta do seu Senhor. No caso aqui, Jesus Cristo. Já o servo infiel, o servo mau, é aquele que está desinteressado, é aquele que está descomprometido com a volta do seu Senhor. A palavra de Deus diz que o servo disse consigo mesmo: meu Senhor demora, meu Senhor está demorando. Eu queria fazer uma outra pergunta aos irmãos. Quem aqui crê
que a volta de Jesus Cristo está próxima. Amém? A maioria aqui crê que a volta de Jesus está bem próxima. Amados, quando eu era menino, já faz um bom tempo, eu ouvia muito falar a respeito, mensagens a respeito da volta de Cristo. Lembra, Aldecir? Nós ouvíamos muito a respeito da volta de Jesus Cristo. O tempo passou, eu me tornei um adolescente, e continuei ouvindo também mensagens a respeito da volta de Jesus Cristo. Aliás, irmãos, foi uma dessas mensagens a respeito da volta de Jesus Cristo que o Senhor falou ao meu coração, e foi quando eu então entreguei a minha vida ao Senhor. Em 1980, eu me lembro que eu tive um sonho. Eu tinha 15 anos de idade. E eu tive um sonho a respeito da volta de Jesus Cristo. E nesse meu sonho, eu me lembro que eu vi Jesus nas nuvens, voltando com os anjos. E eu me lembro que uma multidão estava subindo com o Senhor. E eu estava ficando. E aquilo ali me deu um pavor muito grande. Quando eu acordei, eu fiquei incomodado com aquele sonho. Eu tinha 15 anos de idade. Alguns dias depois, irmãos, eu tinha um amigo que morava em Araxá, Minas Gerais. E ele fazia um trabalho com os dependentes químicos. E eu me lembro que alguns dias depois, eu recebi pelo correio um envelope. Apenas um envelope. E dentro do envelope, eu recebi, isso fazem 37 anos. E dentro do envelope, eu recebi um marcador de Bíblia. Isso aqui, ó. Está comigo há 37 anos. E esse marcador de Bíblia marcou muito a minha vida. Porque alguns dias depois daquele sonho, o Senhor falou comigo. E o marcador de Bíblia dizia o seguinte: está aqui a imagem que eu vi no sonho, dizendo: breve Jesus virá. Foi esse marcador que eu recebi. E olha o que o meu amigo escreveu aqui atrás. César, abra os olhos. Araxá, 28 de janeiro de 1980. A partir daquele dia, eu resolvi tomar uma posição. E eu entreguei a minha vida ao Senhor. Isso aqui está comigo há 37 anos. Uma lembrança da minha experiência com o Senhor. E foi através de uma mensagem, a mensagem a respeito da volta de Cristo, que o Senhor me alcançou. Hoje, irmãos, eu estou com 52 anos. Quer dizer, vou fazer daqui uns dias. E eu confesso aos irmãos que, infelizmente, eu tenho ouvido muito poucas mensagens a respeito da volta de Cristo. O grito, Cristo está voltando, são mensagens raras que nós encontramos nos púlpitos. A impressão que nós temos, irmãos, é que as pessoas estão cansadas de esperar a volta de Cristo. Essa é a impressão que nós temos. E eu queria fazer mais uma pergunta a você. Quando é que Jesus vai voltar? Você sabe quando é que Jesus vai voltar? Alguém aqui sabe? Ninguém, irmãos. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus Cristo vai voltar. Mas veja o que Jesus disse a respeito da sua volta. Aí mesmo em Mateus 24, o versículo 36 em diante diz assim:
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: olha, nem o Filho sabe o dia da volta, apenas o Pai. Mas a orientação, o alerta do Senhor Jesus é: vigia, vigia. Olha o versículo 27, como será a volta de Cristo. Aí mesmo, capítulo 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, queiram ou não queiram os homens, acreditem ou não acreditem os homens, mas eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus voltará. Jesus voltará, e eu creio que em breve Jesus voltará. Muito breve, irmãos. É interessante o que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta. Nós vamos lá agora, no capítulo 3, no versículo 7, até o versículo 13. Olha aqui que o apóstolo Pedro escrevendo aos irmãos, veja o que ele diz. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 em diante. Diz assim: eu vou ler do versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Os céus, que agora existe, e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que nós não temos que esquecer, irmãos? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existe serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, irmãos? Pedro está escrevendo à igreja dizendo, olha, muitos estão dizendo, muitos estão escarnecendo, dizendo, e aí? Cadê a volta de Cristo? Cristo não vem? Desde que nossos pais dormiram, cadê a volta de Cristo? Mas irmãos, olha que coisa interessante. O versículo 8 ele diz, uma coisa, amados, vocês não devem esquecer. O que nós não temos esquecer, irmãos? Nós não podemos esquecer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, isso significa que a vinda de Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. Muito mais próxima do que nós imaginamos. Irmãos, nós não sabemos com exatidão quando Cristo vai voltar. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos. Jesus deixou muito claro para nós alguns sinais que precederão a sua volta. Você sabe que sinais são esses? Que vão preceder a volta de Cristo? Eu relacionei aqui 4 sinais, há mais sinais, mas apenas 4 sinais evidentes de que nós estamos nos dias finais. Nós estamos aproximando a respeito da volta de Jesus Cristo. Como disse o marcador de texto que eu recebi há 37 anos, breve Jesus virá. Breve Jesus virá. Você sabe que sinais são esses que a Bíblia nos dá a direção a respeito da volta de Cristo? Vamos ver alguns desses sinais. Volta lá em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aqui o versículo 6 e o versículo 7. Mateus 24, 6 e 7. Há mais sinais, mas eu quero apenas destacar 4 sinais, os evidentes. Diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O versículo 7 diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém isto é o princípio das dores. Irmãos, o primeiro sinal evidente que Jesus Cristo está voltando são as guerras, são os conflitos dos quais nós estamos presenciando. Você pode falar, mas isso aí já existe há muito tempo. É verdade. Há muito tempo já existem guerras. Mas eu quero dizer para os irmãos, o século 20, o século passado, foi o século onde nós tivemos o marco, a história mais sangrenta da humanidade. Só para os irmãos terem uma ideia, milhões e milhões de pessoas morreram por causa de guerras e conflitos. Foi no século 20 que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Agora eu falo para os irmãos, as guerras acabaram? Não.
Nós entramos no século 21 e as guerras continuam. Continuam as guerras, continua o terrorismo, continuam os conflitos. Neste momento, nesse exato momento, está havendo conflitos sobre a face da terra. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não estranhe se tão logo nós tivermos a terceira guerra mundial. Se você está ouvindo os noticiários, os irmãos estão vendo uma guerra fria que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E agora essa semana, mais um entrou na parada, o Irã. O Irã está provocando também o mundo com as suas bombas nucleares. Tudo isso aí. Os irmãos estão vendo? É só olhar as notícias. Não estranhe se logo nós teremos mais uma guerra devastadora. Irmãos, isso não é novidade para o leitor da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso é sinal de que Jesus Cristo está voltando. Isso é sinal, irmãos. Presta atenção nisso, irmãos. Jesus está voltando. E eu pergunto a você, meu irmão, nessa noite, que tipo de servo nós temos sido, irmãos? Um servo fiel e prudente, ou nós estamos sendo um servo infiel e mau? Será que nós estamos preparados, irmãos, para encontrar com o Senhor? Estamos preparados? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Jesus está voltando. O primeiro sinal: guerras, conflitos. Um segundo sinal está aí no versículo 7, a parte B do versículo diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós temos aqui um segundo sinal: fome e outra coisa, irmãos, catástrofes naturais. No caso aqui, terremotos. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a ONU fez um relatório agora. Houve um aumento de 35% da fome no mundo. Só para os irmãos terem uma noção, hoje no mundo existe aproximadamente 108, ou seja, mais de 108 milhões de pessoas que estão passando literalmente fome. Nós não estamos falando, não, é fome. Não sou eu que estou dizendo, é a Organização das Nações Unidas, é a ONU, diz que mais de 108 milhões de pessoas estão passando fome neste planeta. Jesus lá atrás já dizia que este seria um sinal que precederia a sua vinda. E um outro sinal que Jesus disse: terremotos. Só para os irmãos terem uma noção, e eu estou sendo generoso aqui, só este ano nós já tivemos mais de 10 terremotos neste nosso planeta. O último que nós ouvimos foi semana passada, se não me engano, no México. Foi semana passada, né? Não foi essa semana não, né? Semana passada. Foi essa semana, no México. Nos seus celulares, talvez você recebeu aí algumas imagens do que aconteceu lá no México. Os prédios estavam caindo, irmãos. Mas isso aí não é novidade. Sabe por quê? Porque Jesus já estava dizendo: olha, antes da minha volta, aconteceriam também terremotos. Só este ano, irmãos, mais de 10 terremotos aconteceram. E eu digo para os irmãos, eu não estudei exatamente, eu fui só verificar alguns terremotos. Eu estou sendo generoso aqui. Eu creio que teve mais terremotos. As catástrofes naturais, irmãos, estão acontecendo de uma maneira surpreendente. Os irmãos viram o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos? Veio um furacão, e daqui a pouquinho já veio outro furacão, e agora já apareceu um terceiro furacão na região de Porto Rico. E o furacão vem, e ele é devastador. Mas a Bíblia fala que isto são os princípios das dores.
Este é mais um sinal da volta de Cristo. Você está conseguindo ver os sinais da volta de Cristo? Um terceiro sinal da volta de Cristo é a multiplicação do conhecimento. Não desmarca aí não, vai lá em Daniel, capítulo 12. Veja o que o Senhor revelou a Daniel a respeito do final dos tempos. Daniel capítulo 12, o versículo 4, diz assim: Daniel capítulo 12, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Isso é um sinal da volta de Cristo. Irmãos, a ciência, o conhecimento está se multiplicando. Nós estamos vivendo agora, irmãos, na chamada era da revolução digital. É a era do qual nós estamos vivendo. Irmãos, uma nova tecnologia, ela é desenvolvida a cada minuto. A cada momento, a ciência está se multiplicando. Nós estávamos quinta-feira, ali na casa da irmã Dirce, do irmão Derek, e nós estávamos falando a respeito desse assunto, sobre os sinais do final do tempo, falando a respeito da ciência, e nós lembramos do celular. O celular, irmãos, é coisa de 25 anos para cá. Quem diria que há 25 anos atrás nós tiraríamos uma foto e de imediato nós poderíamos mandar para o outro lado do planeta? Quem diria que nós conversaríamos com alguém que está lá na Nova Zelândia, ou lá no, sei lá, o lugar mais longe, nem sei onde que é o lugar mais longe. Eu já imaginei Nova Zelândia, porque Nova Zelândia está lá depois da Austrália. Mas eu fico imaginando como é que a gente ali com o celular consegue ver a imagem e conversar com uma pessoa que está a milhares de quilômetros da onde nós estamos. Isso aí é apenas uma coisa da ciência, irmãos. Os irmãos observaram e já viram, isso já é coisa antiga, não é coisa nova não. Os médicos fazendo operação, estão lá nos Estados Unidos, o paciente aqui no Brasil, e de lá ele opera através de um vídeo, faz toda aquela operação com monitoramento, e aqui no Brasil, um robô faz a operação. Que loucura, né? Que loucura é isso. A ciência está se multiplicando, irmãos. Se você começar a ver, começar a estudar, você vai ver, irmãos, que a ciência está cada dia mais se multiplicando. E, irmãos, este é um sinal da palavra de Deus a respeito da volta de Jesus Cristo. Primeiro sinal, guerras e conflitos. Segundo sinal, acabei de ler aqui, qual é o segundo sinal? Terremotos, fome. E o terceiro sinal, a multiplicação do conhecimento. E um quarto sinal, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra, é a apostasia, o abandono da fé e a perversidade do ser humano. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos ou a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm cauterizado a própria consciência. Olha o que a palavra de Deus diz. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo que muitos estão abandonando a fé. Muitos estão abandonando o Evangelho. Isso, irmãos, é sinal da volta de Cristo. E o texto continua dizendo o seguinte: por dar ouvido a doutrinas de demônios, são doutrinas de heresia. Isso, irmão, é sinal do final dos tempos. Vai um pouquinho para frente, 2 Timóteo, capítulo 3, e olha como que nós nos encontramos hoje. Capítulo 3, versículo 1 e diante diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha aqui um sinal, irmãos, a respeito do final dos tempos. A palavra de Deus diz: sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si próprio, arrogantes, presunçosos, avarentos, ingratos, desobedientes a pais e mães. Irmãos, não é isso que nós estamos presenciando hoje? Olha o que nós estamos presenciando hoje, irmãos. O ser humano está numa perversidade tremenda. Os filhos não querem mais obedecer os pais. Está aqui na palavra de Deus: desobediente aos pais. Os filhos não estão nem aí. Esse velho, essa velha, vocês estão desatualizados. As coisas modernizaram. E eu digo, irmãos, que são pessoas que muitas vezes conhecem a palavra de Deus. O homem entrou numa perversidade tão tremenda, irmãos. E eu fico triste quando eu olho para o nosso Brasil e eu vejo que essa perversidade tem aflorado no meio desse nosso país. Semana passada, eu li uma reportagem que um juiz em Brasília, ele permitiu que os psicólogos tratassem de pessoas homossexuais. Porque o Conselho Federal de Psicologia tinha proibido os psicólogos de tratar esse tipo de assunto. E lá em Brasília, um juiz permitiu. Houve uma revolução. Uma revolução. E se os irmãos abrissem os jornais, os irmãos iam ver um monte de pessoas brigando, dizendo que isto é vamos assim dizer, uma ofensa. Uma ofensa. E eu estava lendo no Globo.com, algumas mulheres se beijando em protesto para dizer que eles não aceitam que um psicólogo trate de uma pessoa, porque eles dizem que isso não é um problema. Isso aí é algo que a pessoa nasceu. Irmãos, a perversidade do ser humano está terrível. As pessoas estão matando do nada. Matam como se estivesse matando uma formiga. É aí o que está acontecendo, irmãos. Isto é sinal da volta de Jesus Cristo. Está aqui na palavra de Deus, irmãos.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos. Vai melhorar, irmão Aldecir? Não vai melhorar. Você acha que vai melhorar? Não. Sabe por quê? Porque cada dia mais o ser humano está desviando dos princípios da palavra de Deus. E infelizmente, irmãos, a palavra de Deus também fala que muitos abandonarão a fé. Eu volto a dizer, irmãos, nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos. Mas os sinais estão aí para nos dizer. Os sinais estão aí para nos mostrar que Jesus Cristo está bem próximo da volta. E eu pergunto aqui, irmãos, que tipo de servo nós estamos sendo, irmãos? Será que nós estamos sendo um servo fiel, um servo prudente? Será que nós estamos verdadeiramente aguardando em prontidão a volta do nosso Senhor? Ou será que nós estamos como aquele servo que Jesus contou na parábola? Um servo infiel, um servo mau. Abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. O versículo 14 a 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Amém? Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Olha o versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Pergunta aos irmãos: como é que nós estamos vivendo? Nós estamos andando, irmãos, como diz a palavra de Deus, como nécios ou como sábios? O texto traz aqui um apelo, traz um alerta, dizendo: desperta, ó tu que dormes. Dormir é bom, Elisângela? Dormir é muito bom. E faz bem para a saúde, né? Faz bem para o físico. Dormir é muito bom. Eu gosto de dormir, principalmente depois do almoço, viu, Fernando? Somos parceiros, né? Dormir é bom, irmãos. Mas a sonolência espiritual é uma tragédia na vida do homem. Aí não. Aí é terrível. Aí é terrível, irmãos. Cristãos sonolentos são cristãos que estão desatentos à volta de Cristo. Mas o alerta de Jesus é: vigia, vigia, porque você não sabe a hora do qual eu vou voltar. Muitos estão numa sonolência espiritual. Agora, como é que nós podemos saber o que é essa sonolência espiritual? O que é uma sonolência espiritual? O que a Bíblia nos mostra a respeito dessa sonolência espiritual? Porque o texto diz: desperta tu
que dormes. Vamos ver aqui 3 sinais para entendermos a respeito dessa sonolência espiritual. Abra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Olha aqui um dos sinais desta sonolência espiritual. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Não dorme não, irmão. Fica atento. Presta atenção na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro o quê? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa este abandonar o primeiro amor? Eu creio, irmãos, eu creio que esta palavra que o Senhor traz à igreja, a respeito do final dos tempos, abandonar o primeiro amor, amados, é deixar que Cristo ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas. Infelizmente, irmãos, nós estamos neste mundo, mas infelizmente o trabalho, o lazer, o estudo, as conquistas, a família, infelizmente, tudo isso tem ocupado o primeiro lugar na vida de muitas pessoas. Cristo tem ficado de lado. Eu não vou pedir para você erguer a mão, não. Não quero aqui constranger ninguém, mas eu só vou fazer uma pergunta para você. Quantos aqui falaram de Cristo essa semana? Quantos aqui falaram a respeito da volta de Jesus Cristo? Quantos de nós, irmãos, estamos pregando o Evangelho? Quantos de nós estamos tendo compaixão das almas? Será que nós estamos realmente colocando Cristo como primazia? Ou será que nós estamos colocando em primeiro lugar o nosso trabalho, as nossas conquistas, a família, o lazer, enfim, quantas coisas. E aqui nós temos um sinal de sonolência espiritual. Tenho contra ti que você deixou o teu primeiro amor. O marido, ele começa a colocar agora em primeiro lugar o futebol, o lazer, um hobby, ou qualquer coisa, ele começa a colocar em primeiro lugar acima da sua esposa, que vive com ele há tanto tempo. Sabe o que é isso? Ele está deixando o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Está colocando outras coisas. Só estou dando esse exemplo, irmãos. Mas na realidade, irmãos, nós não podemos deixar Cristo em segundo plano, irmãos. Cristo tem que ser uma realidade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cristo não pode ser apenas num domingo. Eu não posso simplesmente lembrar de Cristo, ou falar de Cristo apenas no domingo. Cristo tem que ser uma realidade minha no meu trabalho, na minha faculdade, com os meus vizinhos, com os meus familiares, com os meus amigos. Cristo tem que ser uma realidade, Ele tem que ter a primazia na minha vida. Mas infelizmente, a sonolência espiritual tem levado muitos a deixar Cristo em segundo plano. Um outro sinal dessa sonolência espiritual, o rei Davi, antes de ter uma experiência com o Senhor, ele deu um grito. Vai lá em Salmos 51.
Olha o que Davi disse. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu quero destacar aqui a parte A do versículo. Restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Um outro sinal de sonolência espiritual, sabe o que é, irmãos? A alegria da salvação está indo embora. Quantos estão aí sem gosto, sem sentido pela alegria da salvação? Você se lembra quando você creu no Evangelho? Você se lembra o dia que pregaram o Evangelho para você, e aquilo ali parece que abriu os teus olhos, e você falou assim, você sentiu uma alegria tão grande, que você queria compartilhar essa palavra para outras pessoas? Você se lembra desse dia? Lembra da alegria da salvação? Lembra do momento tão especial, que você tinha vontade de ler tanto a Bíblia, que você queria gastar tempo, mas você tinha que trabalhar, mas você queria ficar lendo a Bíblia. E você voltava para casa, você não queria dormir, porque você queria ficar lendo a Bíblia. E você queria orar ao Senhor. E você queria estar com a comunidade. E você queria falar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Você lembra disso, irmão? Você lembra disso? Daquela alegria? Igual uma criança, quando recebe um presente. Uma criança, quando recebe, ele fica naquela alegria. Irmãos, isto é um sinal de sonolência espiritual. Perdemos a alegria da salvação. Muitos estão desanimados. Muitos estão cabisbaixo. Muitos estão embrenhados nos seus problemas. Tiraram o foco da palavra de Deus. Só estão olhando para os problemas. Os púlpitos hoje em dia estão sendo usados somente para acalentar os corações. As mensagens que se ouvem mais é: entrega o teu caminho ao Senhor, descansa, fica tranquilo. E não sei, os pastores estão apagando o fogo. Eles não sabem mais o que fazer, porque a todo momento é problemas e mais problemas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou pastor não, mas um pastor tinha que ganhar muito bem. Muito bem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O trabalho de um pastor não é fácil. Porque ele tem que cuidar da vida da sua família. E ele também tem que cuidar da ovelha. E hoje em dia está tão difícil. Porque as pessoas estão: ore por mim, pastor. Ore por mim. Olha, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali. São tantos problemas, irmãos, que nós estamos perdendo a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, estamos deixando de olhar para a palavra de Deus e estamos olhando, sabe o quê? Para este mundo. Tiramos os olhos de Cristo. Hoje não há mais esperança a respeito da volta de Cristo. Pode ver, não tem essa conversa. Hoje, nós queremos muito mais o reino da terra do que o reino dos céus. Você liga a televisão e você vê só mensagens falando a respeito de uma vida de prosperidade neste mundo, uma vida feliz neste mundo, uma vida... E o reino de Deus? O reino de Deus, deixa para lá. Eu estava conversando com um companheiro de trabalho essa semana, e eu falei: olha, Jesus Cristo está voltando. Você está preparado? Ele falou: não, isso aí quando eu ficar velho, aí eu vou nascer de novo. Ele falou assim. Acho que você estava do meu lado, né? O Derek estava do meu lado quando ele falou.
Não, quando eu tiver mais, acho que ele falou mais ou menos assim, né? Mais para frente, então aí eu vou nascer de novo. Irmãos, as pessoas não estão muito preocupadas, não. Como diz a palavra de Deus, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se casamento, só preocupado com as coisas deste mundo. Isso, tem que aproveitar um pouco a vida. É verdade. Na época de Noé, muitos queriam aproveitar a vida. Certamente, a Bíblia não fala, mas certamente chamaram, a Bíblia não fala, tá, por favor, mas eu imagino que chamaram Noé de doido, porque nunca havia chovido sobre a face da terra. Como é que um velho daquele constrói uma arca, e demorou 100 anos aproximadamente, mas a Bíblia fala, que quando menos esperou, Jesus falou, a arca se fechou. Cuidado, irmãos, cuidado com a sonolência espiritual. Primeiro, tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Segundo, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E o terceiro sinal, irmãos, aí mesmo em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 16. Apocalipse 3, 16 diz assim: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim, porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu diria que a mornidão, ela é o pior estado desta sonolência espiritual. A mornidão, amados, é um estado que não é quente nem frio. É aquela coisa, tá bom. Está tudo muito bom. Fica tranquilo, irmão César, eu estou bem. Estou na graça. Está tudo muito bem. Do jeito que está bom. A mornidão é um problema sério, irmãos. E o inimigo, ele coloca isso, ele sopra na mente dos cristãos, e não pensa que o inimigo não sopra, não, ele sopra. Que está tudo muito bem a vida espiritual. Do jeito que está tudo muito bom. Olha, você está indo na igreja, você é dizimista e ofertante, você participa de alguns núcleos durante a semana, você ora, está tudo muito bem. O que mais que você quer? Irmãos, sabe o que nós precisamos, irmãos? A palavra de Deus fala, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desejar viver uma vida, não uma vida morna, mas uma vida com fulgor. Como é que fala a palavra? Fulgor. É isso? Fulgor, uma palavra, alguém lá disse assim, é isso mesmo, Felipe, em português, um fulgor, ou seja, com um desejo realmente, não aquela coisa morna. Quem aqui assa churrasco? O Aldecir eu sei que assa. Os assadores de churrasco aqui, sabem muito bem, que o principal para assar uma carne, o que é? Fogo. Se não tiver um calor, a carne vira uma borracha. Não adianta, irmãos. Você pode colocar a melhor carne, pode colocar picanha, se é que picanha é a melhor carne. Mas você pode colocar uma carne excelente, se não tiver um fogo bom, não assa. Falta calor. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Está faltando calor
no povo de Deus. Sabe quanto tempo, irmãos, nós estamos aqui neste local? Sabe quanto tempo nós estamos aqui? Nós estamos aqui neste local há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E eu pergunto, irmãos, será que o entusiasmo, será que o calor, será que a alegria da salvação, o amor por Cristo, será que nós estamos realmente trazendo para Campo Grande? Para Campo Grande. Será que realmente Campo Grande todo sabe que precisa nascer de novo? Será que o Evangelho está sendo compartilhado? Irmãos, para minha vergonha, eu diria que tem vizinhos aqui que nunca ouviram falar a respeito do novo nascimento. Mas está tudo muito bom. O importante é que está morno. Você já tomou café morno? É bom? Hã? É bom café morno? E olha que eu não sou cafezeiro, hein? Mas café morno, não vai não. Não vai não. Irmãos, nem Jesus quer crente morno. Ele fala que o morno, ele vai, sabe o quê? Vomitar. Desperta, tu que dormes. Volta lá no texto. Efésios, já estamos encerrando. Capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim, olha a sequência do texto. Primeiro, a palavra de Deus diz, desperta, ó tu que dorme. Está dormindo? Está acomodado? Desperta, tu que dorme. Como que diz a sequência do texto? Boa noite, igreja. Levanta-te da onde? Dentre o quê? Que mortos são esses, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. Desperta você que dorme. Levanta, alma sonolenta que está no meio dos defuntos. Uma pessoa em sonolência espiritual é a mesma coisa de alguém que ainda não teve uma experiência com Cristo. Sabe por quê? Ele está morto. Está morto. E a Bíblia fala que o morto é aquele que está morto em delitos e pecados. E o texto está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te do meio de quem? Dos mortos. E termina dizendo o quê? Amém. Cristo é aquele que pode nos esclarecer e nos dar luz. Mas é preciso despertar. E eu termino dizendo, irmãos, que tipo de servo nós temos sido? Um servo fiel e prudente? Ou um servo infiel e mau? Lembre-se de uma coisa, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, mostrando que breve Jesus virá. Eu não vou nem entrar em outros detalhes aqui, mas há muitas outras coisas, outros sinais, que está mostrando com muita clareza que Jesus já está breve a voltar para levar a sua igreja. Pergunto, você estará com o Senhor? Você estará com o Senhor? Se o Senhor voltar hoje,
o seu corpo será transformado para encontrar com o Senhor nos ares? Eu gosto daquele cântico que nós cantamos nos núcleos, que fala que o rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome a chamar. O rei está voltando, irmãos. Breve, Jesus virá. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos a Ti, porque a Tua palavra é suficiente. E a Tua palavra diz que ela não volta vazia. A minha oração, ó Pai, é que a Tua igreja seja edificada e que nós, ó Pai, como igreja, possamos estar atentos de que breve o Senhor voltará. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado por esta noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve, guardado em Teu nome, aos nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.